Pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade? Eu postei uma coisa hoje no Instagram. Aliás, se você não me segue, meu Instagram é Silvia_Menopausa para Feminices. Se você não me segue, me siga lá. Eu postei uma experiência que eu tive esses dias. E como tem muita gente que pede nos vídeos, às vezes pelo direct, mas normalmente nos meus vídeos pedem para eu compartilhar minhas experiências, assim, as experiências espirituais que eu tenho, eu resolvi falar um pouquinho sobre a questão da fé e a questão da oração. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas às vezes você fala, Deus falou com você. Como assim Deus fala? Gente, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus pode trazer algum tipo de sentimento no teu coração com relação a alguma coisa. A gente não sabe explicar, mas eu entendo que é o Espírito Santo falando conosco. Deus fala através da Bíblia. Deus usa pessoas, usa música, usa situações, usa um livro. Assim, são tantos detalhes que se você tiver em conexão com Deus, você vai entender quando Ele estiver falando com você. Essa semana eu até publiquei lá no Instagram, vou compartilhar com vocês. A gente teve uma semana passada, uma semana meio atribulada aqui em casa. Meu filho ficou meio doentinho, meu marido teve um problema no pé. Eu sei que meu marido acabou indo na Santa Casa na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Na quinta, quando ele saiu para ir na Santa Casa com meu filho, eu vim para o quarto orar, como eu sempre faço, todos os dias, tenho meu momentinho com Deus. E eu tava com o coração aflito, meu filho estava doente, eu não sabia o que ele tinha. E quando eu fui ler a Bíblia, eu sempre leio um pouquinho do Antigo Testamento, um pouco do Novo, leio na sequência e leio um salmo por dia. Leio o provérbio do dia e leio um salmo. E era o salmo, exatamente o salmo 34, que era o salmo que eu ia ler naquele dia. E quando eu abri a minha Bíblia para ler o Salmo 34, tinha uma anotação lá de 10 anos atrás, de 2009. E na anotação eu dizia assim: hoje eu estava preocupado com o Lucas e Deus me deu esse salmo para ler. E era exatamente o mesmo salmo, depois de 10 anos, que era a minha sequência de leitura e falava a respeito de pedir socorro para Deus, que Deus socorre, que Deus ouve as nossas orações, que Deus não fica alheio, que Deus é um Deus que dá livramento. Então, gente, foi uma experiência muito bacana, porque Deus falou comigo naquele salmo há 10 anos atrás, e depois no mesmo dia, com relação ao meu filho, ao mesmo filho, 10 anos depois, foi exatamente ali que o Senhor falou de novo comigo. Inclusive, eu te sugiro ir lá e ler o Salmo 34, que você vai ver que salmo maravilhoso, que é um salmo de socorro, um salmo de livramento. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que Deus não desperdiça nenhuma oração. Todas as pessoas que se achegam a Deus com um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero, Deus responde às orações. De repente Ele não responde do jeito que a gente quer, de repente Ele não responde na hora, Ele tem o tempo dele, mas jamais aqueles que buscam a Deus ficam sem resposta. Às vezes você está se perguntando, mas como que eu faço? Eu não sei orar, eu não sei estar na presença de Deus. Gente, Deus, Ele é maravilhoso. Deus é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai. Então, como que você entra na presença do seu Pai, se você tem ou quando você tinha pai? Você fazia alguma reverência? Não, na presença do Pai a gente simplesmente entra e fala: Pai, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, hoje eu não tô conseguindo nem expressar, porque muitas vezes a minha oração são lágrimas derramadas em cima da minha Bíblia. Muitas vezes eu não sei o que falar, muitas vezes eu não tenho palavras para orar, mas Deus recolhe cada lágrima e Ele transforma essa lágrima que Ele recolheu em oração. Então eu incentivo você de ter um momento a sós com Deus, sabe? No princípio pode ser que você ache estranho, pode ser que você não saiba o que fazer, mas uma coisa bacana, por exemplo, é você ter esse momento com a sua Bíblia do lado, com um caderninho de anotação, uma caneta, e você entrar ali na presença dele
E se possível fazer uma leitura, mas uma leitura assim sequencial, sabe? Começar no Antigo Testamento ou Novo Testamento, né? Ler um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Porque na verdade a Bíblia toda se casa, então nada que você lê no Antigo vai discordar daquilo que está no Novo Testamento. Você sabia que existem na Bíblia 31 provérbios? Que é um para cada dia. Então, leia um provérbio por dia. Eu gosto de ler o provérbio do dia. O mês que vem eu vou estar lendo de novo o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. E ali você ora, você pede para Deus te dar a revelação da palavra. Eu tenho tido experiência de ler e tirar da Bíblia tesouros escondidos que muitas vezes eu já li e eu não tinha percebido. Então eu anoto na minha Bíblia sim, eu risco sim, às vezes eu faço anotação no caderninho. Importa que você não cumpra uma agenda, sabe? Eu vou cumprir uma agenda de fazer isso. Não. Dispõe o teu coração de estar na presença de Deus, de orar, de ler a Bíblia. De repente você vai vir alguém no coração para você orar, você não sabe nem porquê, mas você ore por essa pessoa. Eu tenho experimentado tanta coisa bacana com relação a isso, de estar orando para algumas pessoas e ter resposta de oração por pessoas que nem sabem que eu estou orando por ela. Então, assim, eu incentivo você de ter esse momentinho com Deus, de se reabastecer, porque nesse mundo que a gente está vivendo, com essa demanda de situação, de luta, de falta de grana, problema com o filho, política, sabe? Se a gente não tiver o nosso momento com Deus para lá e ali no cantinho, respirar fundo, se reabastecer, receber dele toda a paz que excede todo entendimento, receber dele aquele renovo que a gente precisa para o dia a dia, é muito difícil a gente conseguir caminhar. Então é isso, eu só queria passar para compartilhar com você e incentivar você a buscar a Deus. E você depois vai me contar a diferença que vai fazer isso na sua vida, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau!